Olá pessoal do sexto ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e desta vez quero conversar com vocês sobre os golpes de defesa da capoeira. Não vamos, claro, falar de todos os golpes que existem de defesa na capoeira, mas vamos conhecer aqueles mais simples que vocês aí, com um pouquinho de treino, vão conseguir realizar, certo? Então o nosso assunto: movimentos e golpes de defesa na capoeira, e o nosso objetivo, conhecer esses movimentos de defesa e também experimentar. E aí, o que a gente já sabe de capoeira? Qual é o movimento básico, né? Da onde todos os outros vão surgir. Esse está tranquilo, né? Já conhecemos bem que o movimento básico é a ginga. E quais são os de defesa? Quais os movimentos? Qual a característica desses movimentos de defesa? Então vamos conhecer alguns? Primeiro vamos dar uma relembrada, né? Lembrar aquilo que a gente já conhece sobre os movimentos da capoeira. Então são 52 golpes da capoeira, fora as combinações que podem existir entre eles, né? Então os golpes básicos a gente pode listar como 52, mas ainda existem as combinações. Nós dividimos os golpes em ataque e defesa para a gente poder estudar melhor, tá? E os movimentos, eles são efetuados com o pé, com as mãos, com o tronco, com o joelho e também com a cabeça. Lembrando sempre, a ginga é a base dos nossos movimentos da capoeira. A partir da ginga, daquele gingado, é que vão surgir os outros movimentos de ataque e de defesa, certo? Quais são então esses movimentos de defesa? Então a gente vai aprender alguns desses movimentos de defesa. A gente vai aprender o rolê, a cocorinha, o AU, a negativa, a esquiva de frente. Existem vários outros, mas a gente vai tentar entender a técnica desses aqui e tentar experimentá-los também, certo? Lembrando que a ideia, quando for treinar, é que enquanto um oponente, né, um capoeirista, execute um movimento de ataque, o outro vai responder utilizando um movimento de defesa, tá? Então é essa alternância de movimentos de ataque e defesa que vai dando aquela dinâmica na nossa roda de capoeira, ok? Vamos conhecer o primeiro então? Então a gente vai falar do rolê. O rolê trata-se de um meio de se movimentar na roda. Nós vamos ter outros movimentos também que modificam o nosso lugar da roda, como a própria ginga e o AU, tá? Então o que é o rolê? É como se você usasse o seu pé da frente da ginga como um ponto fixo e você vai fazer um giro em cima desse pé, se movimentando para o lado, tá? Então você faz o giro, né? Apoia o outro pé e sai para o lado que você está girando, tá? Então a ideia do rolê é exatamente você, como se estivesse rolando, né? Girando para um dos lados e se movimentando dentro da roda. Por que eu me abaixo para fazer isso? Porque enquanto eu estou fazendo esse rolê, eu estou escapando, né? Esquivando, me defendendo de um golpe alto do meu oponente. Daí a gente tem a cocorinha. A cocorinha, acredito que seja um dos movimentos mais fáceis de defesa para ser realizado. Vamos entender como é que acontece? É uma esquiva na qual o praticante se abaixa de frente para o adversário, com os braços protegendo o rosto, não sendo admitido que nenhuma das mãos vá ao chão. O apoio do corpo deverá ser apenas sobre os dois pés, podendo estar sobre as pontas dos pés ou não, tá? Então é como se você tivesse no teu movimento natural da ginga e agachasse, tá? Pode ver até que o braço vem à frente num movimento também natural da ginga. Então você agacha, só que nesse agachar você não apoia as mãos
no chão, tá? Nem tampouco o joelho. Então, você fica somente com os pés apoiados. O que você pode fazer é ficar na ponta dos pés na hora que agacha, tá? Então, é simplesmente agachar-se, ok? Dentro do seu movimento de ginga, você se agacha. Daí a gente tem o AU. O AU é basicamente um movimento que se chama de roda ou rodante, né? Praticada normalmente na ginástica. A gente conhece esse movimento, é muito comum na ginástica. Também costuma se chamar de estrelinha, né? Então o AU é a roda ou a estrelinha, tá? Também conhecido como AU regional, é usado na capoeira como uma forma rápida de fugir ou enganar o adversário. Mas o AU tem uma outra função também na capoeira, que é um movimento normalmente utilizado pelos capoeiristas para entrar na roda. Os dois capoeiristas, eles se agacham na frente do mestre cantador, o mestre entoa a ladainha, a música, a cantiga, e ao final, os dois pulam para o centro da roda. Como que é esse movimento de pular para o centro da roda? Normalmente com um AU. Então ele é uma estrelinha, uma roda, que o capoeirista faz a partir da posição agachado. Então agachado, ele apoia a mão e faz o AU para entrar na roda e já sair gingando, tá certo? Então um movimento bem conhecido, eu acredito que a maioria de vocês não terá dificuldade para executar, tá? Primeira atividade nossa, então. Vamos praticar esses movimentos aí que a gente aprendeu? Então, olha só. Vocês vão se espalhar na quadra, começar realizando a ginga e, ao comando, vai tentar realizar os movimentos que a gente viu de defesa. O rolê, certo? A cocorinha e o AU, a estrela. Essa ordem, né, para realizar o movimento pode ser até o professor que dê, ou talvez um de vocês mesmo pode cantar qual é o movimento a ser executado. Essa atividade não precisa ser feita em dupla, vocês podem fazer individualmente. A ideia é, no movimento da ginga, encaixar os movimentos de defesa, tá bom? Tempinho para vocês tomarem as suas anotações, a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram realizar os movimentos de defesa, né? Nossa ideia hoje é mais treinar esses movimentos de defesa. Depois a gente pode até combinar também com alguns movimentos de ataque. Vamos conhecer outros movimentos de defesa para que você melhore aí o seu acervo de movimentos na capoeira, para que a tua capoeira fique aí ainda melhor do que já está. Então, olha só. A negativa, né? A negativa é o movimento de esquiva em que o praticante se abaixa até ficar rente ao solo, com uma perna estendida e a outra flexionada para desviar do oponente. Talvez vocês digam assim, professor, é parecido com a cocorinha, na cocorinha eu só me agacho. É bem parecido, tá? Mas aqui a ideia é, a perna que está lá atrás na ginga, o joelho dessa perna vai apoiar no chão. E você vê que eu apoio o joelho e posso apoiar também uma das mãos no chão, tá? Então, o que acontece na negativa é que eu consigo agachar mais rápido, certo? Esse meu agachar acaba sendo mais rápido do que na cocorinha, por exemplo, tá? Mas também é um movimento de deixar com que o golpe do adversário passe por cima de você. Não sei se vocês estão percebendo, mas a maioria dos golpes de defesa que nós estamos vendo aqui na capoeira são golpes de agachar, para que o golpe do oponente, né, o golpe de ataque do oponente, passe por cima. Isso tem que ter um time bem grande. Se você errar, você pode acabar levando o golpe do oponente em você, tá? Então a ideia é de você estar sempre atento, perceber o golpe que o oponente vai realizar e responder, defender-se de forma rápida. Então, uma boa alternativa para isso é a negativa, tá? Daí a gente tem também a esquiva de frente. É um escape baixo, onde o jogador joga a perna muito para trás da ginga. Isso leva o corpo para baixo do chão, o que lhes permite evitar ataques elevados. Parecido também com a negativa, só que aqui, em vez de eu dobrar a minha perna para encostar o joelho no chão, eu vou estender ela mais para trás. Então eu jogo o pé mais para trás e esse movimento de, durante a minha ginga, jogar o pé mais para trás, já vai causar um certo desequilíbrio e eu vou ter que me abaixar naturalmente para recuperar esse equilíbrio. Veja lá no GIF que uma das mãos também vem para o chão para ajudar no equilíbrio e a gente não perder, né, não acabar escorregando, tá? Então, a esquiva de frente, um movimento também muito utilizado para escapar daqueles golpes mais altos, como o martelo, como a armada, né, como a meia-lua de compasso, em que o chute do adversário sai da sua cintura para cima, né, de média ou grande altura, então você se agacha para escapar desse golpe. Certo, gente? Espero que vocês estejam aí acompanhando, né, a dinâmica dos golpes. Se quiser fazer uma tentativa aí, né, só toma cuidado com o espaço, né, para você não acabar batendo aí em nada na sua casa, né? Libera um pouquinho do espaço e pode tentar fazer o movimento aí com você, tá bom? Vamos lá então para a nossa segunda atividade? Agora a ideia é a gente tentar realizar mesmo uma roda de capoeira. Então olha lá, vamos fazer uma roda, bater palmas e jogar capoeira com os movimentos que aprendemos. Boa prática! Aqui vale usar os movimentos de defesa que nós vimos hoje e vale usar também movimentos de ataque que você já sabe, tá? A ideia agora é que dois capoeiristas, ou seja, a atividade seja feita em dupla e dentro da roda. Quem está fora da roda vai bater palmas. Como que é esse bater palmas, né? Existe um ritmo certo para bater palmas na capoeira. Então, como que você faz isso? É como se você pensasse na seguinte frase: café com pão. Então, você vai bater palmas seguindo esse ritmo. Café com pão, café com pão, café com pão, café com pão,
café com pão, certo? Então é assim que o pessoal que está na roda vai bater palma, né? Enquanto os capoeiristas vão rodar. Você veja que só com o som das palmas a gente já consegue reproduzir o ritmo da capoeira e começar a jogar. Mas você ainda pode deixar isso mais legal ainda, tá? Vocês podem utilizar aí um som, equipamento eletrônico de som e gravar o ritmo da capoeira e colocar ali para tocar e daí vocês acompanharem também. Ou se alguém aí conhecido, né, na sua turma ou mesmo seu professor sabe tocar o berimbau, vale também levar o berimbau. Mas mesmo assim, as palmas continuam acompanhando e isso vai ajudar a enriquecer o nosso jogo, ok? Tempinho então para você fazer as suas anotações, a gente já retorna. E aí, pessoal,
Pegaram o ritmo das palmas? Vamos treinar um pouquinho mais? Lembra da frase? Café com pão, café com pão. Faz isso acompanhando nas palmas. E assim você vai encaixando a sua ginga, o seu gingado, para realizar os movimentos, tá? Começa com a ginga, depois que acertou o movimento da ginga, começa a colocar os outros movimentos, tá? Enquanto um pode fazer o martelo, o outro pode responder, né? Defender-se com uma cocorinha, né? Enquanto alguém faz uma bênção, o outro pode fazer o rolê para sair daquele golpe da bênção. E assim vocês vão combinando os golpes, combinando as movimentações, e com isso vocês estarão jogando capoeira, pessoal. Tá vendo como não é tão complicado assim? A gente conhecendo aí algumas movimentações simples, a gente já consegue fazer a atividade dentro da escola, ok? Bora lá praticar, hein, pessoal? Não vamos perder tempo de experimentar essa luta que, como nós aprendemos, é uma luta genuinamente brasileira, tá bom? Por aqui, vamos relembrar então o que nós aprendemos? Então a gente conhece já que a ginga é o movimento base da capoeira, a partir da ginga é que vão encaixar os outros movimentos. São 52 golpes básicos, fora as combinações que podem existir entre esses golpes. Vimos em especial os movimentos de defesa, o rolê, a cocorinha, o AU, a negativa, a esquiva de frente, entre outros mais que podem existir, né? Vimos aqui poucos, mas que são bem úteis e bem com a sua execução não tão complicada. Ok? Ficamos por aqui então, pessoal. Um abraço para todos vocês. Nos vemos na próxima.